que a nossa concepção de política hoje, né, o nosso ordenamento político hoje, ele foi gestado aí na Revolução Francesa. Por quê? Porque aquela deposição, né, tirar o poder absoluto, né, vai levar o quê? As monarquias parlamentaristas, que ainda existem, e também a democracia que está presente aí na maioria dos estados nacionais, né? Sobretudo no Ocidente a gente tem, né, a democracia como mais presente. Mas então, respondendo já ao questionamento, tem sim influência. Essas revoluções elas estão presentes, sobretudo por essa ideia de política que a gente desenvolve, né? Pela própria política que a gente pratica e é o nosso modelo de governo vigente, tanto o nosso aqui como na maioria dos estados. Mas no quadro você tem aí, né, a resposta para a nossa situação problema, que direciona então, né, a ideia aqui de que, né, o que a gente desenvolveu, né, ou melhor, o que foi desenvolvido nessa mudança aí de Idade Média para a Idade Moderna foi o que? A suplementação da fé pela razão. Né? Então essa centralidade na razão é o que, né, desenvolveu depois, né, esse poder do homem de olhar para a realidade e tentar mudá-la. E aí as revoluções é fruto dessa centralidade. Então as atrocidades e as desumanidades que ocorriam na Idade Média, né, elas vão ser vistas e não vão ser aceitas. Por outro lado, a gente também vai ter atrocidades e desumanidades ainda presente na Idade Moderna, né? E aí, como eu mencionei, Primeira e Segunda Guerras, né, mundiais vão ser grande parte dessas atrocidades. Isso vai colocar a razão na berlinda, ou seja, vai levar a razão a se questionar. Então, será que essa racionalidade, né, proposta pelo iluminismo, ela é de tudo positiva? Né? Então, nunca se matou tanto na história da humanidade como na Primeira e Segunda Guerra Mundial, como no Holocausto. Por quê? Foram momentos em que o homem, por essa capacidade racional de criar, ele também foi capaz, né, de trazer, né, para o contexto, né, potencialidades que foram usadas para destruir a vida. Então, tudo que era criado ali, né, no contexto da Revolução Industrial, também, né, vai ser criado para a indústria bélica. Né? Então, o avião, que ele foi criado por essa capacidade racional do homem, ele tanto foi pensado para diminuir distâncias, como ele também foi pensado para levar bombas a localidades, né, de uma maneira mais rápida e aí, né, atingir ali o alvo. Né? Então, a gente tem essa mesma racionalidade centrada, né, em trazer melhorias, como trazer ali malefícios. Então a gente vai olhar para essa realidade e ver que agora a modernidade ela também tem aí as suas consequências e a razão também deve ser questionada. No quadro você tem aí algumas questões também, né, para refletir a nossa situação problema, se as evoluções elas têm influência. As descobertas que vão ser fruto, né, dessa revolução industrial, que é fruto dessa mudança, né, proporcionada pelas revoluções, vai trazer descobertas, inovações, né, vai também ser motivo de longevidade, né, mas também vai nesse inteirinho aí, digamos assim, né, trazer aí uma nova configuração que também proporciona miséria. Por quê? Porque na Revolução Industrial, como eu mencionei, né, buscava-se emprego e aí recebia, né, de acordo, né, com a vontade lá do capitalista. Né? Então a gente vê que toda aquela máquina, todo aquele invento proporcionado ali pela racionalidade vai ser utilizado também para expropriar ali por meio do trabalho. Né? A gente vai ter, né, as repúblicas democráticas, que aí é fruto também dessas revoluções. Nós somos fruto, né, desse contexto. Por quê? Porque, né, nós temos o nosso contexto brasileiro
como república, depois como democracia, e isso também, né, vem aí no bojo das revoluções que aconteceram lá, né, como a Revolução Francesa, que depois garantiram lá a formação dos Estados Nacionais e a democracia. No quadro, nós temos lá também a questão dessa emergência do poder econômico, né? As revoluções, elas vão ser desenvolvidas por quem? Elas vão ser desenvolvidas por aquela associação que entre nobreza e burguesia, né? E aí tudo isso vai conduzir, né, a um modelo econômico que depois a gente vai ver que é o modelo econômico liberal. Por quê? Porque o Estado, ele não deve ter influência na economia e nas relações de trabalho. E quando a gente fala dessas questões, né, que são fruto aí das revoluções, elas vão levar o quê? Nessa ideia de liberalismo, buscar o lucro pelo lucro. O que é o capitalismo? O capitalismo é, né, você racionalizar o uso do dinheiro para gerar mais dinheiro. E aí nesse contexto, né, econômico, sem intervenção do Estado, né, como livre, nós vamos ter a extrema desigualdade. Quem é rico fica cada vez mais rico, né, e quem ali está na base, que é esse trabalhador, ele não vai ascender aí nessa sociedade, ele vai continuar sendo esse trabalhador, esse proletário. E aí a gente vai ter uma extrema desigualdade social, que também é fruto das revoluções. Então veja, quando a gente fala de toda essa mudança, né, de cosmovisão, nós vemos também diversas mudanças que ocorrem nessa configuração da sociedade. E como a gente viu, são diversas as influências, né, que estão presentes também no nosso momento atual. Então, essas realidades que a gente acabou de apresentar, elas se fazem presente no nosso momento atual. E a mudança na visão, ela ainda deve permanecer, né? E aí também, mudar a visão é também tentar mudar essa situação que o mundo passa e que as sociedades passam em menor ou maior intensidade, né? E aí a nossa sociedade brasileira também, né, tem aí as suas especificidades a serem modificadas por essa mudança de visão que a gente também deve proporcionar. E primeiro deve se iniciar em nós, tá certo? Então aqui é um dos objetivos, né, que é olhar para o processo histórico, ver as transformações e também pensar, né, o futuro que sofre as influências que foram desenvolvidas nos diversos períodos históricos, nos diversos momentos aí dessa história. Entre a fé e a razão. Esse é o nosso momento de interação e o nosso tema aí te leva a olhar para esse contexto que a gente está estudando, que é o quê? A passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e a gente vai ver qual é a temática que está envolto ali. Tá certo que a gente tentou ver as mudanças de visão, né, no período que a gente estudou, mas a centralidade ali estava o quê? Entre a fé e a razão, né, que é esse embate entre filosofia e teologia e as relações que se estabelecem, que influenciam, né, a política, que influenciam a ética, que influenciam a moral e as relações dessa sociedade. E para pensar isso, né, nada melhor do que buscar na literatura. E por isso eu indico aí para você essa obra, né, que tem como título Entre a Fé e a Razão. Então, você tem aí a sugestão de leitura, né, do Naurowski, que é o quê? Um olhar para essa realidade que a gente acabou de estudar, que é o período medieval e essa discussão sobre a fé e a razão. Deus, o mundo e o homem na filosofia medieval.
Essa obra está disponível, né, na plataforma que a instituição disponibiliza para você desenvolver lá os seus estudos, desenvolver as suas leituras. Então fica essa sugestão para você. Não só essa obra, né? Você tem também lá no seu ambiente virtual de aprendizagem a ementa, né? E nessa ementa você tem uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar. E lá você tem a indicação de obras para o quê? Para aprofundar os temas da disciplina. Não só dessa disciplina, né? Mas em todas as disciplinas você tem uma ementa lá com indicação de bibliografia básica e bibliografia complementar, né? Uma das minhas formações é a biblioteconomia, por isso que eu estou, né, trazendo essa indicação de leitura, porque o nosso conhecimento ele vai, né, ser desenvolvido por meio quê? Dos estudos que nós encontramos nas diversas literaturas, né? Pelos estudos que a gente desenvolve, aprofundando o conhecimento nas diversas obras, nas diversas literaturas, então, tá? Fica aí a sugestão para você. Não deixe de conhecer as plataformas de leitura que a instituição te oferece, e aí você vai aprofundar ainda mais o conhecimento aí das diversas disciplinas que você tem. Não só apenas essa que a gente desenvolve juntos, tá certo? Já nos conduzindo para a finalização da nossa aula, você tem aí o recapitulando, né, que apresenta os temas que a gente desenvolveu na nossa aula de hoje. Então a gente tem aqui primeiro, qual foi a temática maior? Né? Falar da cosmovisão que estava presente lá na Idade Média. E era a fé que era o paradigma aí para compreender a realidade, né? A fé era as relações que a igreja, como administradora da sociedade medieval, né, desenvolvia nessa abordagem, digamos assim, né, de colocar normas para a sociedade. A gente viu que a mudança de um período histórico para outro, segundo a grande parte aí dos autores, apresenta que está na mudança do modo de produção. E a gente tem a mudança do modelo feudal para o modelo do capitalismo, que marca também essa transição de Idade Média para a Idade Moderna. Isso tudo vem aí, né, envolto ao quê? Ao renascimento cultural, que foi o reavivamento das ideias da cultura grega nesse contexto da Idade Média, que leva depois, né, ao surgimento do iluminismo, né? Nesse contexto também há a reabertura do conhecimento ao público, que é o nascimento aí das universidades no berço da própria igreja, né? E o iluminismo é o que vai marcar, então, né, o nascimento da modernidade, porque a gente vai ter, então, né, as ideias de que agora é o antropocêntrico que vale, que é a centralidade no homem, como aquele que vai desenvolver uma praxis, que vai ser aquele que vai centrar, né, na sua capacidade de produção e de criação como um ser autônomo, né, como uma autonomia saindo das garras aí, né, da religião. Tudo isso marcado por revoluções que vão desenvolver aí a centralidade e consolidar a modernidade. Tá certo? Então, com essa aula, a gente introduz no tema da filosofia, né, das abordagens que são os fundamentos filosóficos. Eu espero ter contribuído aí, né, para aprofundar os seus estudos. Nós teremos mais 3 encontros. Até aqui eu agradeço a sua atenção e até a nossa próxima aula.